Se tem uma coisa que o brasileiro tem preconceito contra, são obras nacionais, sejam elas filmes, séries, desenhos e por aí vai, que o brasileiro tende a ter uma visão negativa sem nem ter visto, onde muitas vezes ele acaba nem dando chance para algo que era realmente bom. O Brasil ainda não tem tecnologia para dar um soco sério, Julinho. Eu sei que você deve estar se coçando para comentar que não é toda obra que é odiada não, que tem Tropa de Elite, Cidade de Deus, só que isso só prova o ponto de que para toda regra existem exceções e esses casos são as exceções. Só que existe um ramo que tem sim um preconceito, mas que eu acho que está mudando e mudando a passos largos se comparado com o cinema nacional, por exemplo, que é a parte de quadrinhos, onde por mais que ainda haja preferência por quadrinhos estrangeiros, a procura por quadrinhos nacionais tem aumentado. Eu não sei se isso é algo que realmente está acontecendo ou se é só impressão minha, mas fato é que o nível do quadrinho brasileiro não é tão baixo quanto alguns pensam. Tudo bem que não é um quadrinho europeu da vida, mas também não é de todo mal. Eu já fiz um vídeo sobre um quadrinho nacional, o Para a Terra com Amor, feito pelo House, e dessa vez eu decidi falar sobre outro quadrinho dele, o Rádio Gaga, sendo esse um spin-off desse mesmo universo, onde a gente acompanha a Alison, uma garota que tem como hobby andar de patins. No primeiro capítulo, vemos Alison pela primeira vez caindo dentro do esgoto da cidade, e ali ela tenta achar a saída enquanto vai tendo alguns monólogos que vão desde ela lembrando de quando comprou seu Walkman até ter crocodilos no esgoto. De repente ela percebe que a água está limpa e o ar está melhor, fazendo ela se questionar se ainda é um esgoto, porém um barulho faz com que ela se assuste e fuja, porém era apenas alguns pássaros e na tentativa de fugir ela encontra a saída. Assim que ela sai e por um breve momento ela fica no ar e tem a sensação de voar junto dos pássaros, mas então ela logo volta para o solo e fica para trás, onde ela pensa se os pássaros vão se lembrar dela, assim como ela vai se lembrar deles, mostrando que para Alison a liberdade que os patins dão não é igual à liberdade de voar como os pássaros. Depois disso vemos ela patinando livremente, mostrando que ainda que ela não tenha a total liberdade como os pássaros, ela ainda tem a liberdade de patinar pela cidade, que segundo a própria Alison, é uma cidade cheia de vida e com infinitas possibilidades. O capítulo então se encerra com um diálogo da rádio pirata Gaga vindo do Walkman, onde ouvimos dois narradores, o FM e o AM, e eles anunciam a previsão do tempo, sendo sol com 20 graus, podendo ser um indicativo do estado emocional de alegria da Alison. Seguindo para o próximo capítulo, nós vemos Alison patinando entre as pessoas na rua da cidade durante o entardecer, enquanto escuta a rádio Gaga, onde a AM e FM informam que à noite a lua será vista em seu estado minguante. Alison continua a patinar, até então ela vê no meio da multidão um rapaz andando de skate que chama sua atenção e desperta um certo interesse romântico, onde ela começa a segui-lo, mas fica com vergonha de puxar conversa, se distrai e bate num poste, e o rapaz acaba indo embora. Ela então sobe em cima de uma torre e enquanto sobe, ela afirma que o som da cidade se distancia e uma melodia começa. Melodia essa que ela diz ter se tornado sua música preferida, já que essa música marca esse momento que ela julga especial, ainda que seja um momento finito e passageiro, como aquela noite de lua minguante. Indo para o terceiro capítulo, ele começa mostrando um sonho de Alison, onde ela encontra um pássaro gigante com garras e uma cara nem um pouco amigável, e que diz que ela deve terminar a missão que ele não conseguiu terminar. Ela fica confusa, porém o pássaro não deixa que ela faça alguma pergunta, afirmando que não há tempo para dúvidas, e que ela tem que achar a marca que ele deixou no mundo antes dela se perder. Então Alison cai na escuridão, e assim o sonho acaba, com Alison acordando assustada. Ela começa a buscar pela marca que o pássaro falou, e a sua única pista é um desenho que lembra uma arte em grafite que ficou em sua mente após o sonho, onde ela pergunta para um policial, mas ele apenas dá uma multa para Alison por ela estar andando de patins sem capacete. O policial vai embora e Alison continua a procurar pela marca, então ela sente mais uma vez a liberdade de como se pudesse voar, e até um par de asas surge em suas costas, mas isso é logo interrompido por uma mão gigante que era formada pela presença do policial. E sim, eu percebi essa referência a Akira. Achou que não notaríamos, mas notamos. Alison acaba caindo, mas logo em seguida alguém aparece para ajudar e acaba sendo o rapaz do skate. Então aparece a narração da Rádio Gaga, com FM falando que desavenças trazem sinais de um novo amor, combinando com o encontro dos dois que demonstram certos aspectos opostos. Ela anda de patins e ele de skate. Ela tem asas brancas como as de um pássaro e ele tem asas negras como as de um morcego. E o capítulo encerra com a Amy dizendo que todas as nossas ações deixam marcas no mundo, ainda que sem querer. Ele então diz a previsão do tempo e para aproveitar o momento e ver as consequências que virão desse dia nublado de 15 graus.
Dia esse que não começou muito bem, seja pelo pesadelo ou pela multa do guarda, mas que dali pra frente as coisas podem ser diferentes. Partindo pro quarto capítulo, nós descobrimos a identidade do rapaz de skate que se chama Bruno, e ele faz grafites nas paredes da cidade. Em determinado momento, Alison pensa em contar sobre o sonho do pássaro e sobre a pista que ela tem que achar, mas ela pensa em não contar. Bruno então faz um desenho na parede que se parece muito com a pista que Alison está procurando. Então, ela mostra o desenho do sonho e Bruno vê que os dois são realmente parecidos. Então, ele dá suas tintas para ela finalizar e deixar os dois iguais. Antes de terminar a pintura, Alison pergunta de onde que Bruno imaginou aquele desenho. E então, surpreendentemente, ele responde que viu em um sonho com um pássaro gigante, o que deixa Alison surpresa e jogando tinta no desenho, deixando ele igual ao do sonho. Após terminado, um misterioso pássaro branco gigante salta para fora do desenho e o capítulo então encerra com Alison e Bruno perseguindo o grande pássaro pela cidade. Entrando no quinto capítulo, vemos Alison e Bruno na sua perseguição ao pássaro gigante, onde novamente Alison tem a sensação de estar voando, mas então ela logo volta ao solo e percebe que foi apenas uma sensação passageira. Então, os dois entram em um túnel cheio de câmeras e com uma placa de proibido entrar. A gente então vê o policial num café e descobrimos o seu nome, que é Big Brother. Além de descobrirmos que ele vê tudo o que acontece na cidade através das câmeras, e ele vê Alison e Bruno entrando no túnel. Isso deixa ele literalmente espumando de raiva, e ele tem algum tipo de poder onde ele pode criar uma mão gigante com a sua presença que persegue aqueles que infringiram a lei, e é justamente isso que ele faz com Alison e Bruno. Porém, Alison descobre um meio de distraí-lo. O primeiro meio é quando ela joga tinta contra a mão gigante criada por Big Brother, e isso acaba causando algum tipo de dano, já que acaba parando por um momento a mão gigante e causando uma queimadura na própria mão do Big Brother. Outro meio é que ele leva as leis e regras muito a sério, porém isso faz com que ele tenha algumas limitações, como não atravessar o semáforo vermelho, mesmo sem nenhum veículo passando. Isso faz com que ele não consiga pegar Alison e ainda faz com que ela consiga pensar em um meio de escapar. No fim, Alison cria um plano e conta em segredo para Bruno, onde ele fica para trás para tentar criar uma distração, e assim se encerra esse capítulo com o mistério de se o plano vai funcionar. Entrando no sexto capítulo, a gente vê um pouco sobre o Bruno e a sua busca por deixar sua marca no mundo através de seus grafites. Porém, ele sente que ninguém vai saber quem ele é através daquilo, fazendo assim com que a sua marca não tenha nenhum propósito. Isso ocorre enquanto ele escuta a música 4 AM, uma música sobre a reflexão sobre o interior do eu lírico e também sobre o desejo de um recomeço, fazendo um paralelo aos pensamentos de Bruno. Então, Big Brother aparece, bem quando a música diz: "Senhor, me dê mais uma chance". Big Brother então dá um sermão em Bruno e o obriga a se desculpar com a cidade, afirmando que a sua marca é lutar e manter a justiça da cidade, e que se ele falhar, tudo pode acabar desmoronando. Então ele faz referência à justiça, mostrando assim o nível do seu fanatismo. Após isso, vemos Bruno em sua casa pensando sobre como ele queria que o seu trabalho fosse admirado pelas outras pessoas, e que isso fizesse com que ela soubesse quem ele era. Porém, a sua arte não permite que isso aconteça. Essa parte me fez notar como que Alison e Bruno aparentemente são um tipo de eu lírico do autor, cada um deles sendo algum aspecto de sua vida. E Bruno é esse lado artístico, que busca deixar sua marca no mundo através de um meio um tanto quanto ingrato, que seria uma referência ao mercado de quadrinhos. Voltando ao presente, Bruno cria uma cortina de fumaça para distrair Big Brother, então vemos que ele e Alison entram em um túnel com uma placa de entrada proibida, fazendo assim com que o policial não venha até eles, já que ele não quebra nenhuma regra ou lei. Big Brother logo de cara percebe a intenção dos dois e acaba indo contra seus ideais e conduta em prol de não deixar os dois saírem impunes, afinal, ele é a própria mão da justiça. Então, ele avança em direção ao túnel, porém acaba que era apenas uma pintura e a mão gigante bate na parede e se queima com a tinta. No fim, Big Brother aceita a derrota, reconhecendo que sua arrogância o fez ir contra aquilo que ele de fato acreditava, e que sua determinação não era tão forte assim. Afinal, ele não apenas perdeu por ser enganado, mas também perdeu moralmente. Depois disso, vemos Bruno sinalizando que tá tudo bem, porém Alison vê o pássaro branco caindo e se joga atrás dele para poder segurá-lo, só que ela estava em cima de uma ponte alta, e Bruno até tenta alertá-la, mas ela não escuta e o capítulo encerra com ela conseguindo pegar o pássaro. Agora, indo para o sétimo e penúltimo capítulo, nós vemos Alison acordando após a queda, onde ela está aparentemente sonhando, já que vemos a pinha gigante igual ao sonho dela. Porém, não fica muito claro num primeiro momento se aquilo é real ou se é a mente dela. Eis que então surge o pássaro do sonho, porém do tamanho de um pássaro comum, e descobrimos que o seu nome é Cairo, e ele explica que aquele lugar
fica entre a realidade e o inconsciente de todas as pessoas. Alison e Cairo chegam na beira de um penhasco e o pássaro diz que eles têm que atravessar, onde Alison afirma que não tem um caminho, e Cairo responde que é só voar, algo que ela sempre quis. Então Alison cai enquanto aparecem 3 frases junto de explicações, como se fosse um dicionário. A primeira frase é penso, logo existo, que aparece tanto em latim, que é a sua forma original, e também em francês, que é a nacionalidade do René Descartes, e foi o filósofo por trás dessa frase. A segunda frase é lembre-se de que você irá morrer ou lembre-se da morte, que também é uma frase em latim e sobre a reflexão da vida ser algo passageiro. Por último, tem a frase isto é a vida, em francês, e embaixo há uma continuação que diz é assim que é, e não há nada que possamos fazer sobre isso. E nas 3 frases possuem sua explicação Rádio Gaga. Depois disso, Alison vai parar em uma sala de aula aparentemente seu passado, porém as pessoas são apenas modelos em 3D, e no quadro há a pergunta, o que você quer ser? E Alison não sabe responder, já que ela não lembra nem de seu passado. A gente então vê a Alison sendo desenhada, e ela começa a criar uma certa consciência cósmica, onde ela afirma que sente que sua criação, a sua essência e as suas mudanças são feitas por outra pessoa, e não são naturais dela. Além de que ela fala sobre ter a sensação de ter desperdiçado tempo de vida. Um ponto interessante dessa arte é que vemos o traço da Alison mudando, e isso foi por causa que cada um desses desenhos foi feito por uma pessoa diferente, o que deu um resultado bem legal e que se encaixou perfeitamente com a reflexão da personagem. Voltando para a história, Alison começa a ver cenas de seu passado, e ela então começa a falar sobre como o Walkman e a Rádio Gaga fizeram com que ela se descobrisse melhor, mas que ela então diz que a vida é curta e não dá para se descobrir tudo de si por completo. Então ela vê a primeira transmissão da Rádio Gaga. Essa visão de como a Rádio Gaga começou mostra algo que teve um início despretensioso, mas que conseguiu deixar a sua marca no mundo, ainda que não tenha sido algo muito impactante. Então Cairo diz para Alison que tudo que fazemos ou deixamos de fazer deixam consequências no mundo. Cairo também diz que a partir dessas consequências, soluções são achadas, caminhos são trilhados e pessoas são conhecidas, e isso se liga à relação de Alison com a Rádio Gaga, já que, como consequência de sua criação, a Rádio Gaga impactou na vida de Alison. A gente então descobre que Cairo era um dos pássaros lá do primeiro capítulo. Ele conta que uma consequência de Alison ter aparecido na estação de água foi que tanto ele quanto os outros pássaros conseguiram achar a saída ao segui-la, o que responde à pergunta de Alison no início, que sim, os pássaros se lembraram dela. Eis que então Cairo diz para Alison que está na hora de voltar, porém ela pede para esperar, e então ela quebra a quarta parede e começa a falar com o leitor, onde ela diz que não deixou a sua marca no mundo e que não sabe se causou algum impacto para o leitor, mas que se de alguma forma ela for lembrada em algum momento, ela já é grata apenas por isso. Alison então se vira para ir embora, porém Cairo contesta essa afirmação dizendo que todos deixam sua marca no mundo, ainda que não tenha sido algo grandioso e impactante para o mundo no todo, mas na vida daqueles que são importantes, ela deixou sua marca. Afinal, uma vida sem grandes conquistas ainda é uma vida. Depois disso, Alison começa a voltar, onde ela caiu na água após alcançar o pássaro branco, e esse pássaro era na verdade o Cairo, que estava em seus últimos momentos de vida, e por isso pediu a ajuda de Alison para encontrar a sua marca. Bruno então aparece logo em seguida para ver se Alison está bem, e então os dois fazem um enterro para o Cairo, onde após isso, Bruno devolve o Walkman para Alison, que acabou se quebrando com a queda e não podendo mais rodar fitas. Ela diz que não tem problema, já que ela só usa para escutar a Rádio Gaga, porém Bruno diz que aquele modelo não pega sinal de rádio. Mas então Alison se lembra de algo e sobe novamente na torre e encontra um ninho de pássaro com alguns ovos, que é a marca da qual Cairo disse que deixou no mundo. O capítulo se encerra com Alison refletindo que mesmo com todos os avanços da humanidade, ela não vai poder descobrir tudo sobre o mundo em que ela vive, mas ela será grata pelas coisas que ela puder aprender. Voltando às 3 frases de antes, podemos fazer uma ligação como Alison pensa, logo ela existe, e ao pensar, ela se lembra da morte e do fim. E tá tudo bem, já que isto é a vida. E no fim, não importa que ela irá acabar, mas que no seu decorrer deixamos a nossa marca no mundo, ou pelo menos na vida daqueles que importam. Entrando agora no final dessa história, nós temos um time skip, então vemos os filhotes do Cairo, agora adultos, e os nomes deles são Fred, Brian, John e Roger, uma clara referência aos nomes dos membros da banda Queen, e nada mais que justo, já que o título da história é também uma homenagem referenciando a música Rádio Gaga. Os pássaros voam pela primeira vez e cada um segue o seu caminho. Então Alison recebe uma encomenda que tem uma carta escrita pela Tina,
que para você que não sabe ou não lembra, é uma das protagonistas do quadrinho Para a Terra com Amor, que é o outro quadrinho do House e que tem vídeo falando dele aqui no canal. Sendo bem sincero, eu só fui perceber que as duas histórias se passavam no mesmo universo no final, sendo que haviam sinais claros em todos os outros capítulos, principalmente com o satélite aparecendo o tempo todo. E eu demorei todo esse tempo para perceber. Esse é o tal do Mula. Ô cara burro! Voltando para a história, Alisson abre a encomenda e descobrimos ser um capacete, mostrando assim uma mudança na personagem que no início não usava capacete para andar de patins, que pode representar um amadurecimento da personagem. Agora, ela usa capacete pela segurança, como sua mãe recomenda no início, e também por ela mesma prezar pelo seu bem-estar. Afinal, ela entendeu que não vai viver para sempre. Porém, saber que a vida um dia acaba não é sinal para desperdiçar a única vida que você tem. Alisson então vai naquele café que o Big Brother foi antes e ela pede para usar a cabine telefônica do local, onde ela liga para a Rádio Gaga, pede sua música favorita e então vai embora, esquecendo o capacete no local, e a história encerra com Alisson patinando e escutando a previsão do tempo na Rádio Gaga. A transmissão diz que a previsão do dia é de sol com 22 graus, e vemos Alisson com os braços e um par de asas abertos, o que pode simbolizar seu estado alegre, como no primeiro capítulo, como também mostra que agora ela finalmente alcançou a sua liberdade. Antes de irmos para as considerações finais, eu tenho duas dúvidas, sendo a primeira, por que a Alisson é tão alta em relação às outras pessoas, onde em alguns momentos ela parece ter uma altura padrão e em outros ela é muito mais alta. Eu não sei se isso tem algum significado ou se foi apenas uma escolha estética, mas aí já é algo que eu não consegui achar algum motivo plausível e só o autor que saberia responder essa. A segunda dúvida é sobre a Alisson conseguir ouvir a Rádio Gaga através de um Walkman que não tem função de rádio e conseguir ligar usando um telefone com o fio arrebentado, sendo uma possibilidade ela conseguir através daquele limbo entre as realidades, mas eu não tenho certeza disso e tá aí outra coisa que só o autor sabe. Indo agora para as considerações finais, Rádio Gaga é um quadrinho que eu queria ter feito vídeo faz um tempo, mas ter deixado para depois foi muito bom, já que reler a história novamente com um olhar um pouco mais maduro foi uma grata surpresa, já que a história é simples e flui muito bem, porém possui camadas bem mais profundas do que aparenta. Como eu disse no começo do vídeo, ainda existem certos preconceitos com obras nacionais, mas fato é que existem sim obras muito boas e Rádio Gaga é uma prova disso, sendo uma história simples que possui identidade própria, diferente de outras obras que bebem de muitas fontes diferentes e acabam não tendo uma identidade, provando o ponto que eu sempre busco trazer, de que complexidade não é sinônimo de qualidade. Rádio Gaga possui uma história simples, mas traz questionamentos e reflexões que dão uma profundidade na medida certa para a história, de mostrar que a vida é curta e passageira, onde por mais que busquemos deixar uma grande marca na humanidade, no fim o que importa é a marca que deixamos na vida daqueles que importam. Por fim, a história ainda entrega a possibilidade de um dia vermos um capítulo com Alisson se encontrando com Meg, uma história que tem tudo para ser muito boa, mas isso já é papo para outro vídeo.